Olá, pessoal do ensino médio, vamos então trabalhar os tópicos que nós já vimos, só que de uma forma mais objetiva, né? Numa forma de revisão, numa forma de resumo, daquilo que é extremamente importante para que a gente possa lembrar aí para as provas de concurso, né? Para as provas de vestibular, para a prova do Enem e assim por diante. Então, vamos começar com o nosso primeiro tópico, níveis de organização. Quando a gente fala níveis de organização, né, a gente já entende que o que acontece? A gente divide uma coisa, uma estrutura extremamente grande em partes menores para que a gente possa entender, né? Porque se a gente já fosse para uma parte mais complexa, ficaria tudo mais complicado você entender o funcionamento, né, daquela estrutura. Então, surgiu aí, né, houve essa necessidade de criar os níveis de organização biológica. Então, olha lá, o objetivo, né, na verdade, sim, os objetos de estudo, né, da biologia que aparecem aqui nesta imagem vão desde o átomo até a interação dos seres vivos entre si com os diversos ambientes do planeta. Então, a gente sai do átomo e aí a gente vai então para um item maior que seria a biosfera. Mas para chegar até essa estrutura mais complexa, nós temos que passar por várias outras. E aí nós temos então aí, ó, os níveis de organização. E aí a gente sempre tem que entender que a gente parte assim, o conjunto de um, né, vai formar o outro. O conjunto deste outro vai formar um terceiro. O conjunto desse terceiro vai formar um quarto, né, e assim por diante. Então a gente vai aumentando a complexidade da informação. Não estou dizendo que átomo é uma coisa simples de entender, mas ele é a base de tudo. Então, por isso que é importante a gente estudar. Então, átomos e moléculas, né, eles são estudados aí dentro da química, mais especificamente. E aí nós temos o quê? O conjunto, então, de átomos formam as moléculas. Aí o conjunto de moléculas vão formar o quê? As organelas. E aí a gente entra na parte, né, da biologia, tá? Não que as moléculas a gente não estude na biologia, a gente estuda também, porque tem que lembrar que química e biologia e física são áreas do conhecimento que andam sempre em conjunto, né? Mas quando a gente chega aqui nas organelas, a gente está dando um passo inicial importante para a formação das células. E aí o conjunto de células vão formar os tecidos, né? O conjunto de tecidos vão formar os nossos órgãos, né, que compõem o organismo dos seres vivos. E aí o conjunto de órgãos vão formar um sistema específico, né, e existem vários sistemas dentro de um organismo. E aí o conjunto de sistema vai formar o indivíduo, vai formar o organismo. Aqui nós temos então, né, uma arara representada aí pelo sistema circulatório, pelos vasos sanguíneos e pelo tecido do músculo liso, certo? E aí nós temos também aqui, ó, a célula, o miócito. Bom, esse crescimento do nível de organização, ele normalmente é dividido por áreas do conhecimento para se aprofundar. Então, aqui, como eu já falei, átomos e moléculas, começa, né, o átomos lá na química, moléculas já é química e biologia, as organelas já está dentro da biologia, né, na biologia celular, a célula está dentro da biologia, então, celular e molecular, mais celular. Aqui o tecido já é a citologia. Quando a gente entra no órgãos e sistema, a gente está falando de fisiologia e anatomia, até chegar no organismo. Os outros níveis de agora em diante são os níveis que cabe então à ecologia estudar eles, né? Porque o conjunto de organismos vai criar a população das araras, né? São todos indivíduos da mesma espécie que estão no mesmo local. Aí um conjunto de populações que eu posso colocar as araras, as árvores, outros animais, a gente vai ter o que nós chamamos de comunidade. Partindo desse conjunto, né, de populações, surgindo a comunidade, nós temos o ecossistema. O ecossistema, na verdade, ele é a união, né, dos fatores bióticos, que são aqueles que têm vida, como as árvores e os seres vivos, mais a união dos fatores abióticos, que são aqueles fatores que não têm vida, mas eles contribuem muito, né, para a sobrevivência dos seres vivos, né, naquele ambiente. Então, olha só, nós temos aqui que exemplos de fatores, então, abióticos. O que a gente pode falar? A luz, o ar,
o solo, né, a umidade, no caso, a pressão atmosférica, a gente pode mencionar também o pH e assim por diante. São fatores que não têm vida, mas que os seres vivos precisam aí para sobreviver. Nós temos um nível intermediário aqui, ó, chamado, que não está aparecendo, mas são os biomas. Os biomas, então, eles são conjuntos de ecossistemas e eles são, então, nós temos os biomas a nível mundial e a nível Brasil. Quando a gente fala a nível Brasil, os biomas brasileiros, a gente tem que lembrar da floresta amazônica, da floresta atlântica, da Mata Atlântica, nós temos que lembrar do Pantanal, nós temos que lembrar dos Pampas, da Caatinga, do Cerrado e acho que eu esqueci, né? Não sei se eu repeti, mas tem aí no Pantanal. Né? Então são os 6 biomas aí que existem aqui no Brasil. E o bioma ele é caracterizado porque ele tem um solo específico, né, um clima específico e uma vegetação específica. É isso que vai diferenciar cada bioma. E aí o conjunto de biomas leva o que a gente conhece como biosfera. Biosfera, como o próprio nome já diz, né, uma esfera de vida. Aí inclui então desde a atmosfera, né, inclui a litosfera, que é a parte sólida, e inclui também a questão da hidrosfera. Então, nesses 3 ambientes, litosfera, hidrosfera e atmosfera, nós encontramos ali seres vivos, né? Então, os níveis de organização agrupam, né, esses diversos objetos de estudo aí de acordo com o seu grau de complexidade. Então, a gente parte de uma coisa pequena e vai somando para ter um conjunto maior. E aí esse conjunto maior nos faz entender um contexto mais amplo. Então, se a gente começa a entender de pouquinho em pouquinho, quando chega na sua maior complexidade, a gente sabe, né, o que está se passando. Bom, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!